Estamos aqui na inauguração do Filosofando. Eu sou seu apresentador, Davi. E eu sou o Silvio, e estamos aqui com a presença de Eduardo e Rian. Muito bom estar aqui. É a primeira vez que eu estou no podcast. Eu acho que vai ser muito interessante o debate, o tema é muito interessante. Eu acho que tem muito a que se falar, eu penso ter algo a acrescentar nesse assunto. Bom dia a todos que estão aqui. Achei muito maneira a proposta desse novo podcast que vocês estão fazendo. Acho que vai ser um podcast que vai bater de frente com os podcasts que estão Bombando, né? em alta. Bombando? Muito obrigado por achar isso, porque vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre sociedade e controle e eu tenho algumas perguntas aqui que foram de fãs que mandaram pra gente. Então, vamos começar. Quem começa a responder? Vai ser um Você nem debate. se voluntariar. Eu acho que seria você. No caso. Tá bom. Eu vou começar com uma pergunta do João Miguel. Então, ele perguntou o seguinte: o que caracteriza a sociedade do controle segundo Gilles Deleuze? Então, de acordo com o filósofo Deleuze, as pessoas não estão realmente presas. Elas estão sendo controladas psicologicamente pelo governo. Então, já que esse foi o ponto de vista do nosso filósofo aqui, eu quero saber o seu. Então, sim, as pessoas nas sociedades do controle, elas estão sendo controladas principalmente pelo medo, pelo julgamento, pela destruição. Então, elas possuem medo de um julgamento constante. E isso se dá por conta do aumento de câmeras, o aumento da tecnologia. Hoje em dia, as pessoas sabem o que você faz e isso gera um medo da população, porque se elas sabem o que você faz, logo elas têm controle do que você faz. Porque elas podem pegar pequenos erros seus, te julgar a partir deles, e então toda ação sua passa a ser planejada, passa a ser pensada com um viés de agradar uma sociedade que te observa. Então isso de fato te aprisiona, e é isso que se trata de sociedade do aprisionamento. Então, já que vocês possuem teorias opostas, eu queria saber de cada um, como vocês se sentem sendo controlados na sociedade? Primeiramente, eu não acho que as teorias sejam opostas. Eu acho que esse é um termo muito forte. Eu acho que nós temos visões um pouco diferentes de como a sociedade controla, mas a tese principal é que a sociedade controla. Então, eu acho que saber que a sociedade me controla não é algo novo para mim, porque eu acho que é sobre isso que se trata. As pessoas já agem esperando um julgamento, ou seja, elas já sabem que isso acontece. Então, para mim não muda a minha vida, pois para mim é algo comum, algo que eu já naturalizei, mas eu gostaria que não fosse necessário naturalizar. Então, mas você tem medo do julgamento se você fizer alguma coisa errada, se te pegarem fazendo outra coisa errada? Acho que todos temos. Nós vivemos em uma sociedade, correto? Então eu não posso, vivendo em sociedade, viver como se eu não vivesse em uma sociedade. Ou seja, as minhas ações, elas têm que ser pensadas de acordo com o todo. Eu não posso viver só no que eu acredito, só no que eu acho. Existem leis, existem valores dados pela sociedade e que, por mais que oprimam de vez em quando, eles devem ser respeitados. O problema é que às vezes esse deve ser respeitado, o deve é um pouco imposto. E isso acaba assustando um pouco. Mas como eu já falei anteriormente, para mim tornou-se algo comum. Rotineiro, eu não consigo pensar minha vida, infelizmente, sem ser dessa maneira. Então, na sua teoria, você falou que o avanço da tecnologia ajudou bastante Com ao certeza. controlar. Você pode me dar exemplo do que ajudou? Claro. Redes sociais. Redes sociais eu acho que é o maior exemplo. Redes sociais, as pessoas... No comentário você tem
pessoas que foram no podcast, fizeram uma piada e foram canceladas, tiveram sua carreira inteira canceladas. Não estou dizendo que o que elas fizeram foi certo, mas estou falando que um erro que antes seria banalizado ou não seria viral, tornou-se viral por conta da globalização, por conta da internet, que conecta tudo. Hoje, o que eu falo aqui pode repercutir numa nação inteira, no mundo inteiro. Nós estamos num podcast, então... Inclusive está ao vivo com as pessoas. Estamos num podcast ao vivo. O que eu estou falando agora repercutirá contra ou a favor de mim no mundo inteiro. Isso é assustador? Um pouco. Mas é a realidade que vivemos. Você acha isso certo? Eu não tenho como dizer que isso é errado, porque é um mal necessário para um bem maior. Como assim? É uma consequência ruim necessária para a internet, porque a internet ela é necessária. Essa globalização, essa interação entre todos os países por meio da internet, por meio das redes sociais, é algo necessário. A globalização é extremamente importante. Então, você acredita que a internet é um lugar que não tem leis. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter algum julgamento por causa disso? Então, aí você... Tem lei, tipo, você fala, a internet não tem leis. Mas, querendo ou não, ela é regulada pelas próprias pessoas da internet. Tipo, é só você ver. Tipo, tem algumas coisas que acontecem na internet que, querendo ou não, você vai sofrer hate ou cancelamento por causa disso. Pegar um exemplo aqui polêmico, que eu tava falando de um cara de podcast que foi cancelado. Pegar o Monark. O cara falou, eu queria que o nazismo queria que tivesse o partido nazista na internet, no Brasil. Pô, querendo ou não, qualquer pessoa que falar isso vai ser cancelado. Ou seja, tem algumas leis criadas pelas próprias pessoas da internet. Existe a questão do anonimato também. O que torna a internet uma área sem leis, uma terra sem leis, é de fato o anonimato. As pessoas usam do anonimato para poder comentarem suas opiniões ou fazerem comentários maldosos ou até comentários comuns que elas fariam rotineiramente de maneira anônima, para que dessa forma elas possam burlar essa sociedade do aprisionamento. Só que isso também tem um mal, como eu falei, muitos usam desse recurso para fazer comentários maldosos. Então a internet ela acabou sendo uma faca de dois gumes. Por um lado, nós temos situações em que o julgamento é exacerbado e temos casos extremamente opostos onde não há julgamento mesmo sendo necessário por conta do anonimato. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, que tipo, na internet você pode ser anônimo, você pode esconder seu IP e pode fazer qualquer coisa na internet. Sim. Mas, então, se uma pessoa publicar algo errado, algo que é contra as diretrizes do aplicativo, o Twitter, se bem que o Twitter saiu, né, do Brasil, vai sair. De fato. Então, falar errado algumas coisas que é contra as diretrizes do aplicativo, ele vai levar só um ban. Mas se ele falar alguma coisa pesada, postar alguma coisa pesada, você acha que devia ir além da justiça? Com certeza. Tipo, tem até uma situação, teve o streamer Cells, que tava acusando ele de vários crimes. E ele simplesmente só multou as pessoas na internet e o pessoal começou a reclamar. Mas ele estava certo, porque o pessoal tava falando, espalhando vários fake news dele, falando que qual é o nome? Que ele faz coisas erradas com a mulher dele e tal, um monte de coisa assim. Então, tipo, ele estava no direito de multar as pessoas. E ele fez isso, multou. E agora, mais de 1.000 pessoas na internet têm que pagar multa e bem merecido. Bem merecido não somente por espalhar uma calúnia, mas como também por minar a
e nada ganha pão dele. Porque, pense comigo, se nós estamos nos referindo a influenciadores, eles precisam da sua imagem para trabalhar. Eles precisam estar em alto para ganhar dinheiro. A imagem deles é o ganha-pão deles. Se eu é o humilde trabalho deles. Exatamente. Se eu difamo alguém de maneira caluniosa, Ele perde o negócio. a pessoa, a imagem dele é manchada na sociedade e às vezes um comentário maldoso, uma piada de mau gosto acaba ferrando com a carreira do cara. Acaba sendo uma facada pra ele. Exatamente. Então, mas só que, por exemplo, tem pessoas que eles pegam a imagem da pessoa, uma pessoa muito famosa, por exemplo, e bota num site, no aplicativo, não sei, o rosto dele se mexendo e falando algo. Inteligência artificial. Inteligência artificial é uma outra área que deu muito mais poder para as pessoas, tanto no bom sentido quanto no mau sentido. Você dar poder a alguém é uma faca de dois gumes, pois você não sabe se essa pessoa o usará para o bem ou para o mal. Porém, nós temos casos pequenos demais a se tornarem relevantes. Por exemplo, indo para a minha igreja tem uma loja chamada Homer Pests. Aí tem o Homer Simpson ali. Eu duvido que a produtora de Simpsons vá processar uma loja do interior de Guarulhos, Campos, Goitacazes. Porque de fato não chega a ser, não influencia negativamente, não tem um impacto grande o suficiente. Então se eu chegar e usar a imagem do The Rock no anúncio do Candy Crush, não vai impactar, não vai atrapalhar qualquer coisa e o próprio The Rock não vai ficar nem sabendo disso. Agora, continua sendo crime. Se o The Rock ficar sabendo disso, ele pode intervir. Se a produtora de Simpsons ficar sabendo disso, ela pode intervir. Mas aí nós temos a questão. A grande parte dessas pessoas não acredita que vale a pena o esforço. Então, existem casos extremos, como o caso que editaram as fotos de uma garota para que ela aparecesse nua na internet. Então existem casos extremos e existem casos banais, como de algumas propagandas, como de vídeos engraçados onde você pega a foto de uma pessoa e põe um áudio dela cantando. Eu acho que uma das mais famosas, tipo assim, são tipo pessoas que fazem cover de inteligência artificial e propagandas de sites de apostas, não sei se seria. Isso é verdade. Isso é um grande problema porque a gente entra naquele assunto anterior. Muitas dessas pessoas são pessoas famosas, elas precisam da imagem delas para ganhar dinheiro. Sim. E você denegrir a imagem de uma pessoa usando ela, Site de apostas. fazendo uma analogia com um site de apostas, com algo muitas vezes ilegal, acaba manchando a imagem da pessoa. Entendi. Então, para não perder muito foco, eu acabei recebendo um superchat de João Pedro Pinheiro perguntando quais são os impactos da sociedade de controle sobre a privacidade individual. Privacidade total, eu acho que não há. Eu acho que não há privacidade total, porque existe um controle muito grande. Eu estava conversando com meu amigo Lucas e ele falou que ele não usa mais celular porque uma vez ele assoou o nariz de uma certa forma e a mãe dele falou: olha, não é assim que se assou o nariz. E apareceu um vídeo no YouTube falando como assoar o nariz. E ele não vê conteúdo médico, conteúdo medicinal ou conteúdo que tenha qualquer relação com isso. Então, parece um pouco teoria da conspiração, mas a internet, ela... O celular realmente Meio que espiona a gente. vigia Por o exemplo, usuário. a câmera do celular, a gente às vezes nem pensa muito nisso, mas se o pessoal que tem, o pessoal do Samsung, o pessoal da Google, se eles quiserem, eles podem só acessar a nossa câmera e ver o que ele está fazendo. Então, É um medo que ele não é saudável, ele é possível, mas como eu falei, ele seria muito limitador. Porque, veja bem, por que um dono de uma empresa
gigante como Tá com a como a gente. Samsung ia querer ver o Cleitinho, o celular do Cleitinho do Amapá, entendeu? Então, são preocupações existentes, porém, que se nós nos preocuparmos demais, nós não vivemos. Rapidinho, também. eu gostaria de ressaltar que tinha uma teoria, não sei se é verdade ou não, que falava que o FBI ou a polícia tinha contato com o Google para rastrear os esquemas de pesquisação. Você pesquisava o negócio e entrava em contato para ver se a pessoa estava fazendo algo errado ou não. O que vocês acham sobre esse negócio? Então, outra coisa que eu queria falar, rapidão. O que vocês acham desse negócio? Eu acredito que existe. É um mecanismo que o FBI e os policiais devem usar. Eles devem usar do Google, entre outras coisas, para segurar a lei, mas não é algo que vai ser usado com toda pessoa. Foi o que eu disse. A mesma coisa que... Eu, Eduardo, que moro em Campos dos Goytacazes, não preciso me preocupar com o que o FBI procura, até porque, de uma certa forma, quem não deve não tem. E outra coisa, por exemplo, eles não vão ver o que a gente está fazendo aqui, a gente mora em Campos dos Goytacazes. Mas, por exemplo, um serial killer, o serial killer não anda com o celular. Que se eles andassem com o celular, eles seriam muito mais fáceis de ser achados. Porque o celular tem a câmera, tem a localização, tem a fala, tem tudo. É só, se eles andarem com o celular, a polícia consegue já pegar eles facinho. Então, tipo, realmente, o celular espiona a gente. Mas espiona gente que eles realmente precisam espionar. E não gente como a gente que não fez nada de errado. É como um edifício que possui várias câmeras, inúmeras câmeras, e tem uma pessoa administrando todas essas câmeras. Essa pessoa vai administrar, por exemplo, se ela não quer que a loja seja roubada, ela vai administrar mais a entrada e da sala, a entrada ou a saída, às vezes é os dois no mesmo lugar, e o lugar onde o que tem algo precioso que ela precisa vigiar. Não são todas as câmeras que são vigiadas de maneira precisa, de maneira... Entende? Importante. Então, nós não podemos nos limitar, nós não podemos nos colocar numa caixa por conta do mundo. Por que isso consiste a sociedade? Porque isso que consiste essa teoria. O medo nos aprisiona. Por mais que haja de fato um controle, por mais que haja de fato um julgamento, por mais que haja de fato uma destruição, nada disso é possível sem o medo, porque o medo é o viés de controle. Não adianta Silvio saber que tem milhares de pessoas vendo ele agora durante esse podcast, se ele simplesmente não ligar para isso. Se ele simplesmente não ligar para isso, as ações dele não vão mudar. Ele vai agir conforme ele agiria normalmente. Porém, isso não muda o fato de que há pessoas assistindo ele. Então, o que ele falar, o que ele fizer, pode e será usado contra ele. Por exemplo, tem muitas pessoas mal intencionadas na internet. Muito hacker, golpista, isso. Tem um negócio que eles enviam um link, um arquivo, a pessoa instala, pensando em uma coisa, e os caras acessam a câmera deles, dados pessoais das pessoas. Isso a pessoa pode ficar muito vulnerável. Sim. E isso realmente é possível? Quero saber. Então, a minha área mesmo, como filósofo, é mais a parte da filosofia. Eu não entendo tão bem desse mundo tecnológico. Porém, caso seja verdade, cabe uma conscientização. Se você não conhece a pessoa, por que você vai instalar algo que ela pediu? Um número aleatório chegou, ligou para o seu celular e falou: instala isso. Precisamos ter bom senso. No mundo em que vivemos, nós temos acesso a casos de pessoas que sofreram golpes. Nós temos acesso à informação. Portanto, cabe a nós de bom senso. Nós não podemos esperar isso de pessoas talvez mais idosas, de crianças pequenas, porque elas de fato não têm uma consciência do
do todo. Todas as pessoas Isso. são vulneráveis. Sim. Mas Então a vulnerabilidade delas é maior e cabe a nós conscientizar essas pessoas. Mas há a possibilidade de pessoas invadirem seu celular, invadirem sua câmera, usarem de links, de roubarem suas senhas. Isso é possível. Ainda mais, e como sabemos, se isso acontecer, nossa vida toda entra em jogo, porque a nossa vida está na internet. Então, Peraí, a posso última... dar um exemplo? Tá. Exato. Se for isso daí de roubar o IP, mais ou menos acontece. Não rouba só o IP e controla o computador. Tem também caso do. Sabe o canal Inert? Então, teve uma época que o canal do Inert simplesmente foi hackeado. Mandaram um e-mail para ele, pedindo ser uma empresa grande, que falou assim, nós vamos patrocinar seu vídeo. Aí acessa esse link que vai estar com todos os detalhes. O Inert clicou e com isso o cara que mandou o e-mail para ele tinha acesso a toda a conta dele. Apagou ou privou? Acho que privou o vídeo, né? Privou todos os vídeos do canal dele e mudou a imagem do canal. Tipo, não é só os velhos, as crianças que o Eduardo falou. Todo mundo pode ser afetado por isso se a pessoa escrever bem. Se a pessoa conseguir te persuadir, ela consegue enganar qualquer pessoa para poder roubar seus dados. Então, vamos para a última pergunta do dia, porque já está ficando muito grande a nossa live. E isso aí é um podcast para conscientizar as pessoas. Exatamente. Então, Deixa um pouco mais curto. Então, eu queria saber de vocês como a sociedade do controle, o controle da população pode afetar a expressão pessoal, a expressão das pessoas. É o que eu disse. As pessoas são controladas pelo medo. Então o medo faz com que as pessoas pensem 2, 3, 4, 5 vezes antes de comentar algo, antes de praticar tal ação, porque ela sabe que está sendo observada, ela sabe que ela está numa posição em que ela pode ser julgada. Então há um medo. Então eu acho que o que difere, o que interfere na vida das pessoas é esse receio, esse medo de ser julgado. Então, esse controle da população tem que ter uma pessoa com valores éticos para controlar, porque não vai simplesmente invadir tudo. As grandes empresas não vão invadir a conta das pessoas, não vão tentar descobrir o que elas estão fazendo no momento. Então, eu queria saber quais são os principais desafios para essa ética da vigilância da população. Apesar do conceito moral ser algo um tanto quanto pessoal, nós temos uma sociedade moral, nós temos um consenso moral regido por leis, regido por normas, ditado por leis e por normas que devem ser seguidas. Isso, um ponto. Vivemos em uma sociedade e devemos seguir as leis dessa sociedade. Acredito que o medo seria de expressar opiniões ou de cometer um ato falho do ser humano, porque o ser humano é plausível a falhas. Então, eu acho que nós devemos ter a consciência das leis, consciência de um mundo globalizado, de um mundo conectado, portanto as pessoas sabem o que você fala. E se as pessoas sabem o que você fala, você tem que ter empatia com as pessoas, como você deve ter empatia com o próximo. Cuidado para não sair das leis e, infelizmente, medo de fazer uma das duas primeiras opções. Então, comentar de maneira consciente, agir de maneira consciente, mas não ligando 100% para a opinião das pessoas, porque às vezes você não fez algo que é contra a lei, mas que vai contra a moralidade pessoal daquela pessoa. E não há como agradar a todos.
Você pode tentar, mas você não pode se aprisionar nisso, porque senão você vai estar se colocando numa segunda prisão, e já não basta uma. Né? Então, tem algum adendo para fazer? Eu? Acho que não é legal, não falou tudo. Sai da live ainda não, do vídeo no YouTube. E aqui no canal Filosofando tem uma incrível parceria com a cantina da loja Na cantina da tia Marcinha que tá patrocinando aqui a gente. Então depois de assistir o podcast, na hora do intervalo, vão lá na cantina e comprem um açaí, comprem um salgado, porque ela tá dando uma moral pra gente. Então, obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado pela participação. Valeu. Vamos. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Até a próxima live. Até a próxima. Tchau!